A Polícia Federal cumpriu mandados de busca, apreensão e prisão em Altamira com a finalidade de desarticular uma das maiores organizações criminosas especializadas em tráfico de peixes em extinção. A ação aconteceu na manhã de ontem, no bairro Brasília, em Altamira, autorizadas judicialmente pela 4ª Vara Federal de Belém, com a finalidade de desarticular uma das maiores organizações criminosas especializadas em tráfico de peixes em extinção com representação internacional. Ao longo dos últimos anos, a Polícia Federal realizou diversas apreensões de peixes ornamentais no Aeroporto Internacional de Manaus, da espécie Ipancitrus zebra. E, recentemente, no aeroporto de Altamira, constatou-se, então, que a maioria dessas apreensões teve como ponto de partida Altamira e tinha como destino final Colômbia, China, Europa, dentre outros destinos internacionais. O Ipancitrus zebra, mais conhecido como cascudo zebra, é encontrado no Rio Xingu, no Pará. O delegado responsável pela operação concedeu entrevista aos jornalistas informando como foi a operação e falando dos preços que eram comprados no Brasil e vendidos no exterior. Inicialmente, as investigações partiram do pressuposto de uma apreensão realizada aqui no aeroporto de Altamira. Em decorrência disso, a equipe de investigação logrou êxito em identificar novos envolvidos e pessoas com alto escalão em toda essa organização criminosa. Então, essas outras pessoas elas faziam parte pela intermediação do comércio internacional dos peixes. A prisão de hoje ela foi de suma importância porque trouxe um intermediador, que era um morador local, e que fazia essa ponte entre esse comerciante internacional juntamente com os pescadores aqui locais. Normalmente, esse pescador e esse intermediador, eles conseguiam vender os peixes por valores módicos, 35 a 50 reais, sendo comercializados no exterior, tanto no mercado europeu como asiático, por cifras aproximadamente de $1.000 a $2.000. E então, com isso, a gente consegue desarticular uma das maiores organizações criminosas envolvidas em tráficos internacionais de peixes ornamentais. Diante desse cenário, por meio de diligências da equipe de investigação da Polícia Federal, descobriu-se anteriormente o mandado dessa organização, o qual figurava como um dos maiores responsáveis pela comercialização internacional de peixes raros em extinção. Após desdobramento, descobriu-se um segundo sujeito envolvido nesse esquema ambiental, o qual era responsável por realizar a ponte entre os pescadores locais, recrutamento de nativos para o transporte ilegal dos peixes e alcatelamento das espécies em extinção. Ele já vem atuando há décadas nesse tipo de comércio ilegal de peixes. Contudo, não havia uma investigação mais profunda em relação ao caso e, por se tratar de crimes ambientais, notadamente as penas bem baixas, ele sempre respondia em liberdade e não havia uma pena eficaz e justa para o caso. Agora a gente conseguiu demonstrar o quê? Uma organização criminosa, com isso os patamares das penas podendo chegar até 20 anos. Confirmada as hipóteses criminais, os investigados responderão pelos delitos previstos na Lei de Crimes Ambientais, artigo 34, parágrafo único 3º, da Lei 9.605 de 98. Organizações criminosas, artigo 2º, Lei 12.850 de 2013. E lavagem de capitais, artigo 1º, Lei número 9.613 de 98. A gente constatou em nossas investigações que essa rota era basicamente o aeroporto de Altamira. Após isso, eles se deslocavam para o aeroporto de Manaus e lá pegavam embarcações e chegavam até Tabatinga, ou embarcações ou até mesmo via aérea. E chegando em Tabatinga, eles iam para uma cidade vizinha, denominada Letícia, e lá eles faziam o transporte para outros países, como a Europa, Noruega, na Europa, e dentre outros, como a China.